No mundo todo, temos aproximadamente 350 milhões de pessoas com diabetes. Não há dúvida de que estamos no meio de uma epidemia de diabetes. Agora, $1 de cada 3 dólares do Medicare é gasto no tratamento de pessoas com diabetes. 1 em cada 10 dólares do total de tratamentos de saúde é gasto em pessoas com diabetes. Não há dúvida de que este é um grande problema. Qual é a relação específica entre a dieta e diabetes? Não vou falar nisso. Na dieta? Não. Meu nome é Kip. Sou um cineasta de São Francisco e tenho uma confissão a fazer. Sou um hipocondríaco em recuperação. Como muitos de nós, tenho um histórico familiar de diabetes, problemas cardíacos e câncer. Meu pai colocou a primeira ponte de safena aos 49 anos, a segunda aos 50. Meu avô morreu jovem de complicações com diabetes e meu outro avô e avó morreram de câncer. Eu ficava sempre paranoico de que também ia ter uma doença dessas. Como um bom hipocondríaco, um verificador de sintomas era a página inicial do meu navegador. Até na adolescência, eu tomava Metamucil todos os dias e uma aspirina. Eu lia todos os lançamentos de livros de autodiagnóstico, tomava todos os polivitamínicos que encontrava e era obcecado pelas funções corporais. Eu seguia todas as recomendações das grandes organizações de saúde para a prevenção de doenças. Faço exercícios, não fumo, não bebo refrigerantes, durmo o suficiente, reduzo o estresse e cresci comendo o que achava ser uma dieta saudável. Até... World Health Organization this morning has classified processed meat such as bacon and sausage as carcinogenic, directly involved in causing cancer in humans. Processed meat is clearly linked to an increase in cancer. Hot dogs or bacon could be just as dangerous as smoking cigarettes. A Organização Mundial de Saúde tinha examinado mais de 800 estudos de 10 países diferentes e achou uma associação direta entre o consumo de carnes processadas e o câncer. Apenas uma porção de embutidos diariamente aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Eu não fazia ideia de que o que a gente comia afetava as taxas de câncer. Mas eu não sabia que tinha comido muita carne processada até eu me dar conta que carnes processadas incluem salsichas, bacon, linguiça, salame, presunto, pepperoni, frios e embutidos. Praticamente tudo que eu comia ao crescer. A Organização Mundial de Saúde classifica as carnes processadas como carcinógenos do grupo 1. O mesmo grupo dos cigarros, amianto e plutônio. E classifica a carne vermelha como carcinógeno do grupo 2. Foi isso que eu fumei essencialmente minha infância toda? Se as carnes processadas estão no mesmo grupo do cigarro, como pode ser permitido que crianças comam isso? Eu achei que isso era informação nova, mas muitos desses estudos estavam disponíveis há 50 anos. Não podia acreditar que eu comi carne processada a minha vida inteira. E só estava descobrindo agora como eram perigosas. Por que não soube disso através da Sociedade Americana de Câncer, o maior grupo de câncer do país? Quando entrei no site deles, fiquei chocado ao ver que nenhuma dessas informações estava na página inicial deles. Porém, o mais chocante, na página de alimentação saudável deles, incentivavam o consumo de comidas carcinógenas do grupo 1, como peru processado e carne enlatada. Isso depois da Organização Mundial de Saúde ter avaliado mais de 800 estudos associando as carnes processadas ao câncer. Sociedade Americana de Câncer, meu nome é Sam, sou um especialista em informação sobre o câncer. Em que posso ajudá-lo? Oi, eu liguei para saber por que vocês recomendam que as pessoas comam carnes processadas no site de vocês, já que a Organização Mundial de Saúde classificou como carcinógenos do grupo 1, que é o mesmo grupo do tabaco, amianto e plutônio. É como se uma associação pulmonar tivesse uma seção de como enrolar seu próprio cigarro no site deles. É a mesma coisa. Vou colocar o senhor em espera, porque... Ele não conseguiu responder a minha pergunta e disse que alguém ia falar comigo. Eu sempre me interessei pelo câncer porque 2 dos meus avós morreram de câncer. Me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se eles soubessem a associação entre dieta e essa doença terrível. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 mortes é por câncer. Ah, legal. O representante da Sociedade Americana de Câncer confirmou a entrevista. Então a gente foi lá para a entrevista com a representante da Sociedade Americana de Câncer e o segurança disse que não havia entrevista agendada. Então olhei o meu telefone e acontece que ontem à noite, depois de ter dito que a entrevista seria sobre a correlação entre dieta e câncer, ela disse que não poderia mais dar a entrevista.
Depois de vários e-mails perguntando por que ela estava recusando minha entrevista só para falar sobre dieta e câncer, ela parou de responder completamente. Por que uma representante da Sociedade Americana de Câncer não quer falar sobre isso? Porém, eu consegui contato com um número crescente de médicos dispostos a conversar sobre a associação entre a dieta americana padrão e doenças. E vai além do câncer. Levei minha velha e fiel van Super Blue mais uma vez para a estrada. 2/3 dos adultos estão acima do peso ou obesos. E temos uma associação epidêmica de doenças debilitantes dominando o país. Não há como sustentar o atual estilo de assistência com a epidemia que estamos criando com nossas escolhas de dieta e estilo de vida. O diabetes, a artrite, doenças cardíacas, a demência, a obesidade e o câncer estão afetando em torno de 70% das mortes. Os dados mostram que 70% das mortes e da morbidez são em grande parte relacionadas ao estilo de vida e evitáveis. A maioria das crianças de 10 anos na América já tem traços de gordura em suas artérias. O primeiro estágio de arteriosclerose que leva aos ataques cardíacos, derrames. Aqui na medicina americana, nós operamos no modelo da doença. Nosso negócio é tratar das pessoas doentes. Não estamos no negócio de tentar prevenir que as pessoas fiquem doentes. Quando você olha para o risco de doenças crônicas, todas as coisas com que a gente se preocupa, na verdade, as escolhas da dieta superam o fumo quando se trata desses riscos. Se eu pudesse mandar uma mensagem aos pesquisadores que procuram as causas do diabetes e a causa das artérias entupidas e a causa da pressão alta e a causa da obesidade, eu diria que a resposta está em 3 palavras. É a comida. É o que os americanos estão comendo. Hoje, 2/3 dos americanos estão acima do peso. Há um problema alimentar claro. Nos próximos 25 anos, 1 em cada 3 americanos vai ter diabetes. Meu nome é Michael Abdallah. Sou de Atlanta, Georgia. E, infelizmente, eu fui diagnosticado há uns 10 anos com diabetes. E há 8 anos, eu coloquei 2 stents. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Você fica sem opções e não sabe o que fazer. Toma remédios, ouve um médico e o cardiologista diz, toma isso. E depois o endócrino diz, toma aquilo. Depois o seu clínico geral diz, você não sabe mais o que está acontecendo. E é uma coisa muito desafiadora. É uma coisa que você não quer ter. Simplesmente não quer ter. O governo e a mídia culpam quase que exclusivamente a falta de exercícios e os alimentos açucarados como causa do diabetes. Mas eu queria falar com um especialista de verdade sobre o papel da dieta no diabetes. Foi falar com um importante médico especialista em diabetes e pesquisador, Dr. Neil Barnard. Qual o papel do açúcar na causa do diabetes? Isso me deixa louco. O diabetes não é e nunca foi causado pelo consumo de uma dieta rica em carboidratos e não é causada pelo consumo de açúcar. A causa do diabetes é uma dieta que aumenta a quantidade de gordura no sangue. Eu estou falando de uma dieta típica baseada em carne, em animal. Você pode olhar nas células musculares do corpo humano e vai ver que estão desenvolvendo minúsculas partículas de gordura que causam resistência à insulina. Quer dizer que o açúcar natural das comidas que você ingere não entra nas células, onde é o lugar dele. Ele acumula no sangue e temos o diabetes. Eu nunca tinha ouvido que a carne estava associada à causa do diabetes. Sempre nos falaram que era o açúcar e a obesidade que causavam. Mas o renomado cirurgião bariátrico Dr. Garth Davis concordou. Todo mundo acha que fica diabético por causa dos carboidratos. Fizeram um estudo grande. Nesse estudo épico, com 500 mil pessoas, o consumo de carboidratos era inversamente proporcional ao diabetes. Em outras palavras, quanto mais carboidratos se comia, menos diabetes se tinha. Mas a carne tinha uma forte correlação. É o momento da surpresa. O amido, os carboidratos são bons para você, não são ruins. Essa ideia de que os carboidratos te deixam gordo é totalmente ridícula. Os carboidratos não podem engordar você por eles mesmos. Temos um depósito em nossos músculos e em nossos fígados para carboidratos chamado glicogênio. Quando comemos carboidratos, ou a gente armazena ou queima. Agora, coma gordura e ela vai direto para sua gordura. Seu corpo não pode transformar carboidratos em gordura, a não ser que você esteja exagerando nas calorias. E a obesidade é uma sentença de morte. Você tem mais risco de ter câncer. Você quase certamente vai ter diabetes. Ninguém quer criticar os gordos e todos queremos que se sintam confortáveis com seus corpos. Mas esse movimento de estar confortável no seu corpo nos deixou confortáveis com a doença. É um problema. Eu entro no hospital e vejo pessoas na diálise, pessoas doentes, e essas doenças são causadas pelo que estão comendo. O caso é o seguinte, se eu como um biscoito açucarado, o açúcar te engana, como o cavalo de Troia. Mas dentro daquele biscoito tem uma carga enorme de manteiga ou margarina, e é isso que te engorda. E em parte é o que te leva ao diabetes, são as comidas gordurosas, não é tanto o açúcar. Não é que o açúcar seja bom para você. Ele não tem nutrientes, é excesso de calorias. Mas quando você come açúcar, não tem inflamação a princípio. Quando você come açúcar, não começa a formar placas nos seus vasos. Quando você está comendo açúcar, seu corpo vai armazenar
armazenar a maior parte como glicogênio ou queimar como calorias. Então, esse foco no açúcar tirou todo o foco das carnes, laticínios, ovos, porco, peru, frango. As pessoas precisam entender. Se o seu filho tiver diabetes, ele perde 19 anos da expectativa de vida. Estamos falando de vida e morte. Eu percebi que havia muita coisa sobre dieta e doenças que eu não sabia. Sentia como se essa informação tivesse sido praticamente omitida. Carnes processadas causam câncer. O açúcar não causa diabetes. Eu tinha dúvidas a respeito das alegações feitas por esses médicos, então eu mesmo fiz minhas pesquisas. Pesquisadores de Harvard examinaram 9 estudos de longo prazo e descobriram que apenas uma porção de carne processada por dia aumentava o risco de desenvolver o diabetes em 51%. A associação entre comer carne e o desenvolvimento de diabetes era inegável. Mas quando entrei no site de uma das principais organizações de diabetes, a Sociedade Americana de Diabetes, eles não só não tinham essa informação em primeiro plano, como ofereciam receitas com carne vermelha e processada. E nas suas receitas para uma vida saudável, eles tinham camarão com bacon. Como assim? Mandei um e-mail para a Sociedade Americana de Diabetes. Vamos ver se respondem. Mesmo sendo destrutivo, o diabetes não é nada comparado às doenças cardíacas. Mais de 17 milhões de pessoas morrem todo ano de doença cardiovascular. É a principal causa de morte no mundo todo. Quase 1 de cada 3 pessoas vai morrer dessa doença. A quantidade de pessoas que morrem de doença cardiovascular é o equivalente a 4 aviões Jumbo caindo a cada hora. Todos os dias. Todos os anos. Eu sou Amy Resnick e sou de Swampscott, Massachusetts, um pouco ao norte de Boston. E eu fui recentemente à médica por causa da asma, porque eu estava com dificuldade para respirar. E ela fez exames de sangue e um dos exames era o da proteína C reativa. E tinha uma escala de 1 a 3. 1 era risco baixo de evento cardíaco, 3 alto risco de evento cardíaco. E meu resultado foi 10,82. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou no caminho de um ataque cardíaco. E ela disse que talvez nos próximos 30 dias. 30 dias? 30 dias se eu continuasse do jeito que eu estava. Eu tomo isso para minha arritmia cardíaca, tomo isso para dor, oxicodona para dor, lorazepam para estresse, ciclobenzaprina é relaxante muscular, também tomo Topamax e Prozac, e também uso uma máquina CPAP para me ajudar a respirar. E minha asma estava tão ruim no ano passado que eu usei durante o dia também para tomar um pouco de ar. Fico cansada quando eu acordo durante o dia. Eu tiro um cochilo, continuo cansada, não consigo respirar. E eu sei que eu preciso fazer uma mudança pela minha saúde. Ou então eu não estarei presente para minha família. Quando falamos em doença cardíaca, eu diria que o papel do álcool é bem pequeno. O papel do açúcar é muito pequeno também. Fumar é grande. Mas a boa notícia é que a maioria das pessoas largou ou nunca fumou. O problema com uma dieta de derivados animais é que a sua contribuição para a doença cardíaca é enorme. Todos esses exames caros, procedimento, pontes de safena, medicação, nada disso tem uma única coisa a ver com a causa da doença. Então, você morre de uma doença totalmente benigna, que nunca teve sua causa tratada, gerada pela comida. Quando a gente come esse tipo de toxina das bactérias da carne morta, em minutos há uma explosão de inflamação no sistema que basicamente paralisa as suas artérias. As artérias começam a endurecer, ficam incapazes de relaxar. Então, não são décadas de comida não saudável que vai causar danos. Estamos falando de danos em minutos depois de ter entrado na boca. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de Alzheimer, quando não é o Alzheimer verdadeiro. A maioria das pessoas sofre de demência devido ao entupimento de músculos, vasos sanguíneos no cérebro, e as células nervosas ficam com pouco sangue oxigenado. E adivinha de onde vêm aqueles minúsculos vasos sanguíneos da demência? Aquelas pequenas artérias estão entupindo através do fluxo constante do colesterol ruim. É muito claro, da perspectiva do câncer e da perspectiva da doença cardiovascular, a proteína animal tem um grande papel. O frango é melhor? Quer morrer por tiro ou forca?
O tipo de carne que eu eliminaria da dieta americana seriam as aves, peru e frango. Uma campanha de propaganda brilhante convenceu as pessoas de que, é carne branca, é mais saudável. A maior fonte de sódio da dieta americana em adultos é o frango. Na etiqueta pode dizer 100% natural, mas deve ter sido injetado com água salgada até 800 miligramas de sódio. As aminas heterocíclicas são carcinógenos bem definidos e podem se formar em qualquer tipo de carne quando é aquecida ou cozida. Mas, de longe, a maior fonte é o frango. Mandamos pesquisadores a fast foods e restaurantes. Havia carcinógenos, não só em todos os restaurantes, mas os achamos em todas as amostras de frango que pegamos. Se alguém levar a família e comprar um balde de frango, ninguém diz a eles que eles são carcinógenos. Se está vendendo carcinógenos para as pessoas, tem que avisá-las de que estão ali. Mas a Sociedade Americana de Câncer encoraja as pessoas a mudar da carne vermelha e processada para o frango. Por que a Sociedade Americana do Câncer diria às pessoas para mudar a ingestão de um carcinógeno para outro? Quando um estudo de Harvard mostrou que homens com câncer de próstata que comem muito frango aumentam o risco do progresso da doença em 4 vezes. A fonte principal de colesterol na dieta americana é o frango por causa do volume de frango. O frango se transforma em frango grelhado e frango orgânico. É preconceito, mas tem quase tanto colesterol por grama que a carne vermelha. Então, em termos de volume, é a principal fonte. E os ovos estão logo atrás. Eu nunca pensei muito nos ovos, só pensava neles como uma parte padrão de uma dieta saudável. Mas depois achei um estudo sugerindo que comer só um ovo por dia pode ser tão prejudicial quanto fumar 5 cigarros por dia para a expectativa de vida. A gema do ovo de uma galinha é o alimento mais concentrado em gordura saturada e colesterol. É feito para manter um pintinho por 21 dias sem energia de fora. É pura gordura e colesterol. E quando se coloca isso na sua corrente sanguínea, ele cobre nossas células vermelhas. Nosso sangue fica mais grosso e mais viscoso, muda nossos níveis hormonais, aumenta nossos níveis de colesterol. Não é saudável comer a gema do ovo. Mas achei que o colesterol e gordura saturada não eram mais problemas. Os estudos sobre gordura saturada que saíram, defendendo a gordura saturada, é uma campanha da indústria de laticínios. A principal fonte de gordura saturada são os laticínios e não as carnes. Em 2008, a indústria de laticínios se reuniu no encontro. Na pauta, neutralizavam os impactos negativos da gordura do leite pelas agências reguladoras e médicos. Então, o que fizeram? Financiaram os estudos. O estudo principal que começou toda a loucura na mídia sobre a gordura saturada foi financiado pelo Conselho Nacional de Laticínios. A indústria do ovo também financia estudos que confundem o consumidor, fazendo alegações que os ovos não afetam negativamente a função cardíaca. Mas só em comparação a comer um McMuffin de linguiça no McDonald's? Então eles estão dizendo que comer ovos é tão ruim quanto comer um McMuffin. Quando você come coisas como carne de boi ou carne processada, uma salsicha, você não ingere só gordura saturada. Também ingere outras toxinas adicionais que estão nessas comidas. Tem ferro M, carcinógenos, aditivos químicos. Isso é bem mais complicado do que olhar para a gordura saturada. A estratégia não é tornar seus produtos mais seguros. A estratégia é tentar confundir o público, gerar dúvida. Há um memorando famoso da indústria de tabaco que se chama "A dúvida é o nosso produto". Só precisaram fazer isso. Eles não precisam convencer os americanos que fumar era saudável. Só tiveram que introduzir a dúvida. Depois eles venceriam. Se houver controvérsia suficiente, as pessoas meio que desistem. Eu não sei o que comer. Confundir é o jogo deles. Eu não acho que as pessoas pensam que o que comeram levou à doença cardíaca. Elas pensam, é genético, meus pais tinham.